Bom dia, bem-vindos para mais uma TPC de linguagens. Vou cumprimentá-los em inglês também. Good morning, welcome everybody. Para refletir, pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade que de máquinas, mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá. Charlie Chaplin. Com você, a palavra, Rafael. Pessoal, então lembrando novamente, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Nosso temário, o nosso Bit.ly para dúvidas, por favor anotem. Qualquer dúvida que vocês possuírem, qualquer informação que vocês necessitarem durante o processo de hoje, poderá encaminhar para a gente através do bit.ly/linguagensmiracatu. Algumas orientações de boas práticas dentro do ambiente virtual. Quando for enviar a solicitação no chat ou pelo Bit.ly, por favor, identificarem por nome, unidade escolar e componente curricular. Durante as explanações, deixar os microfones desligados. E se desejarem, poderão encaminhar então as dúvidas através desses canais. E para poder fazer a interação dentro do momento da reunião, é só clicar na mãozinha para levantar, para solicitar a palavra. E lembrando que após o término das informações, por favor, baixar a mão para a gente não poder se confundir depois, tá certo? Então, para quem está no computador, nós temos como ligar e desligar a câmera, ativar e desativar o microfone, escrever no chat, terminar a reunião quando nós finalizarmos, e a mãozinha para a gente poder pedir a palavra aqui, ó, tá certo? Já para quem está pelo celular, só clicar nos 3 botões, que aí vai abrir a opção da mãozinha para poder solicitar a palavra. Ativar e desativar a câmera, ligar e desligar microfones, o chat, conforme a gente informou, no canto superior direito. Tinha uma professora que estava com uma dificuldade, que ela abriu o chat e não estava conseguindo voltar para a tela em geral. Vocês podem perceber que na mesma linha tem uma seta no canto esquerdo superior. Na hora que a senhora clicar nessa setinha, vai voltar para a tela inicial e vai liberar os slides no seu celular, tá certo? E para pedir a palavra, então, nos 3 pontinhos. Com vocês, a senhora dirigente, professora Vanessa Dias, nos dará as boas-vindas. Rafa. Sim? Estou falando com a Vanessa, a presidente, e ela está numa reunião agora e não vai conseguir entrar. Então, eu posso pedir para as nossas supervisoras, Selma ou a Ednilde, por favor, ou as duas, para darem as boas-vindas aos professores? Por gentileza. Por favor, Ednilde ou Selma. Supervisoras. Oi, me ouvem? Sim. Tá. Bom dia, então, para todos vocês, PCNPs, que organizaram com todo o cuidado e competência de sempre esse ATPC. Bom dia a todos os nossos professores, né, que estão também muito empenhados em realizar o trabalho, em nome da nossa dirigente, da nossa diretoria. Eu desejo uma manhã de trabalho eficaz, eficiente, como sei que será, e também que vocês estejam fazendo todo esse acompanhamento que já estão dos nossos alunos, com todo esse cuidado necessário nesse momento de pandemia. Estive afastada por 60 dias, retornando essa semana,
e com bastante vontade de auxiliar. Por isso, estou à disposição, caso vocês precisem, acompanhando com bastante ansiedade esse ATPC, tá bom? Então, uma boa manhã para nós, um bom trabalho para vocês, um beijo, estamos aqui no apoio. Obrigada. Passa a palavra. A justificativa da nossa pauta hoje, ela está embasada pela resolução SE 72, 16/12/2019. E a resolução que embasa a nossa pauta e o nosso trabalho é a resolução SEDUC 18/3/2020. Tá? Então, nós temos como objetivos gerais sugerir atividades elaboradas a partir das habilidades prioritárias e das aulas do Centro de Mídias, orientar os professores quanto à utilização da ferramenta Google Classroom e socializar boas práticas com a utilização de ferramentas digitais e proporcionar momentos de interação com os participantes. Tá? Então, agora, eu passo a palavra... No momento também, e aí nesse momento também teremos o drop literário com a professora Priscila Santos, do Valção, a apresentação do roteiro de trabalho com a PCNP Suzana, teremos um momento de boas práticas de roteiro das aulas de inglês com a professora Lilian, proporcionaremos um momento de interação com os participantes, a PCNP Simone vai falar um pouco sobre a 26ª AP, e eu vou falar um pouquinho sobre o Google Classroom e o temário pedagógico, sobre algumas dificuldades técnicas que alguns professores estão possuindo, então, para poder passar essas orientações para vocês. Sim, tá? E antes de chamar a Priscila, só gostaria de colocar também, né, Rafa, aproveitando esse momento de leitura de pauta, que nós fizemos a leitura de todas as mensagens que foram deixadas no Bitly. Na semana passada nós sugerimos, e hoje também, não é, um Bitly da área de linguagens. Então, todas as considerações, dúvidas, críticas que a gente apontou lá, a gente vai também dar um feedback para vocês ao final dessa TPC, tá bom? E também dizer que tudo que a gente faz aqui é sugestão de trabalho, tá bom, gente? Só para nós termos um norte assim, do que fazer, ok? Bom, eu vou chamar a professora Priscila Santos Ramos. Ela vai fazer o drop literário. Ela é professora de escola de manutenção. Obrigada, Pri. Pedindo mais uma vez que vocês ligarem os microfones, por favor. Eu vou passar a palavra agora para a Priscila. A Priscila, ela foi convidada, né, pela equipe de linguagens para fazer hoje nosso drop literário de um texto de autoria dela mesma. A professora fez o texto e, gentilmente, ela cedeu esse texto para o nosso trabalho hoje, tá? E nós vamos ouvi-la agora. É o texto Pandemia. Pri, é com você. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigada, Simone, pela oportunidade, tá? Eu vou fazer a leitura do texto. Pandemia. Vivemos o dia a dia uma eterna agonia. Chega a noite, chega dia e é sempre a mesma notícia. Não conseguimos desativar essa rotina. É difícil acreditar que tudo mudaria. De repente tudo muda, é vida, é aula, é plano, é uma loucura. Nos vemos na necessidade de acionar o plano B, o C e, seguindo o alfabeto, quem sabe até o Z. É fato comprovado que ninguém acreditava que hoje nos sentiríamos de mãos amarradas. Em meio a tudo isso, com nossas vidas paradas. Buscamos acreditar que dias melhores chegarão, mas enquanto isso, vamos nos dedicando com carinho à nossa profissão. Temos trabalhado através da comunicação. Usamos celular, computador, papel e até televisão. Fazemos o melhor com tanta dedicação, queremos chegar ao final, olharmos para o ponto crucial. Olharmos para o ponto crucial e falarmos, cumprimos nossa missão. O que tem nos motivado para tamanha dedicação é acreditar no próximo, no nosso irmão, que juntos venceremos através da união. Mesmo que seja distante, sem um abraço constante, mas cada um fazendo sua parte,
e o bem a todo instante. Venceremos a pandemia que já levou muita gente, mas acreditamos que os próximos dias serão diferentes. Falaremos de vidas e conquistas, até porque este momento fará parte da história que envolveu tanta gente. É isso, Simone. Obrigada, Pri, uma salva de palmas para você. Muito obrigada por essa delicadeza, por esse momento tão importante. Obrigada. Estou nervosa. Eu sei. O nervosismo faz parte, ele é importante, né? Porque quando a gente está nervosa, significa que a gente está no caminho certo, não é? Muito obrigada, Pri. Obrigada. E a gente convida outros professores também, viu? Obrigada à direção da Escola João Adorno Inovação também por ter permitido a Pri falar com a gente. Agora eu passo a palavra. Obrigada, Pri. Muito obrigada pelo carinho. Passo a palavra para a professora Suzana, que vai falar sobre língua portuguesa no ensino médio. É com você, Su. Bom, o objetivo hoje desta aula ser apresentada, né, e o roteiro, ela veio para auxiliar vocês, professores aí do ensino médio, né? É de uma aula que foi reapresentada no dia 14/5. Oi. Estão me ouvindo? Ela foi reapresentada, essa aula foi reapresentada no dia 14/5, tá? Transmitida pelo Centro de Mídias. Então, ali é para reforçar você, professores, né? Com ensino-aprendizagem com os nossos alunos, tá bem? Pode passar. O objetivo da aula... Volta para o Rafael, por favor. Rafa. Fala. Bom, né, que vão estar sendo apresentados aí. Vou passar os slides, não vou ficar falando totalmente, porque ele já está bem explícito para vocês aqui, tá? E vou me focar um pouquinho mais lá no roteiro, tá bom? Então, aqui os conteúdos, né? Aí temos aí, ele fez uma retomada, tá? Da aula falando sobre o texto, tipologia textual e o gênero, tá? O texto, aí ele fez aí, exemplificou. Então, aqui ele apresentamos agora para vocês os modelos de texto, tá? Que vocês poderão estar apresentando aos alunos, as tipologias, né, textuais. Temos aqui um mapa, né? Aqui está uma ilustração, né, falando da Covid. Aí passamos para o texto 2, que é um texto mais estruturado, né, que fala-se sobre a notícia, tá? Temos o texto 3, que vai estar retratando sobre o quê? O bilhete, né? O bilhete, que também tem as suas variações aí dentro dela, dentro desse texto. E, por último, temos o texto 4, que é o texto a qual nós vamos estar retratando para vocês sobre a tipologia, né? Essa tipologia que seria a dissertativa de um texto argumentativo. Então, é um texto mais estruturado. Né? Eu não vou estar lendo para vocês, e depois vocês poderão estar verificando lá no material, tá? Aí, após, ele faz uma simplificação do artigo de opinião, né? E o que é um artigo de opinião? O que leva dentro desse artigo? Serão as questões polêmicas, né? Que é onde vai estar envolvendo os temas que vai estar ali em controvérsia, né? Entre um ou outro, opinião de um, opinião de outro, afetando também o número de pessoas no âmbito social, político, cultural, científico e entre outros.
E dentro desse tema que está sendo abordado aí passamos para a questão polêmica, né, que é uma das características do texto argumentativo, que tem como ponto de partida questão polêmica ou questão controversa, que é aquela para a qual há mais de uma resposta ou mais de posicionamento. Então, aí temos a introdução, né, desse texto, que é a possibilidade de debater essa temática controversa. Temos a estratégia de convencimento, né, que você vai tentar trazer as pessoas para convencê-lo, e a escolha de movimentos argumentativos, que seria a persuasão, que é o convencimento total, né? Fazer com que. Então, aqui estão bem esquematizado, que dá para trabalhar legal com os alunos, tá? E apresentando para vocês aí, tá bem? Pode passar, por favor. Muito obrigada, Rafael. Aí, após, também temos, tá, a tese, que faz parte também desse texto argumentativo, né, que vem referente à tipologia dissertativa, que se diz que é o posicionamento crítico do autor sobre determinado assunto. É um elemento essencial na escrita de textos argumentativos, né, e deve ser apresentada já no início, ou seja, na introdução do seu texto. Aí temos aí que ele faz uma colocação fake news, né? Nós estamos aí passando por situações que as notícias falsas interferem negativamente em várias áreas da sociedade. Isso é comprovado, né? Criminalidade. A sociedade não pode e nem deve ser refém de si mesmo. Sistema de cotas. A política de cotas ajuda a diminuir desigualdades sociais, mas não é o suficiente. Então, aqui está fazendo uma apresentação, tá, dos temas que vocês poderão estar abordando. Argumento. Chegou aí a parte do argumento, né, que vem do latim argumento, de arguere, cujo sentido, primeiro, é fazer brilhar, iluminar, obter clareza, demonstrar. Os argumentos de um texto são facilmente localizados, elas vão ser identificadas pela tese, né, que faz a pergunta por quê? Por quê, justificando, as respostas são os argumentos do autor. Assim, pode-se dizer que o argumento é a justificativa da tese. Aí temos aí como exemplo fake news, né, que trata sobre um tema, as notícias falsas interferem negativamente em várias áreas da sociedade. Então, aqui ele faz uma colocação, né, é uma interação, buscando com que o aluno venha o quê? Justificar, usando 3 porquês, tá? Dando essa justificativa, argumentando sobre o tema que foi abordado. Obrigada. Se nos propomos a escrever um artigo de opinião, até esse momento dos estudos, aí vamos dar os primeiros passos. Aqui nós vamos estar dando a introdução para o aluno, né? Ainda estamos no campo das ideias, na coleta de informações e elementos que possibilite começar a estruturar o nosso texto, tá? Este é o início de um planejamento que ainda será acrescido de vários outros passos. Mas antes de seguirmos, é preciso verificar, de forma geral, tese e argumentos pensados para a escrita de seu texto. Aí ele está dando aí vários temas, né? Quais princípios que vão ser envolvidos, né? Onde vai fazer o questionamento. É ético? É cidadã? Respeita a cultura, costumes? É moral? É legal? Então, aqui são as propostas, né? E após aqui, pessoal, nós temos aí
que é dentro dessa retomada que foi feito, que era texto, tipologia textual e gênero textual, né? Ele fez uma colocação. Então, temos aí um esquema, né, do que envolve o artigo de opinião. Então, nós temos lá, quais são as palavras que envolvem o artigo de opinião? Tese, argumento, questão polêmica, tema e ponto de vista. Então, esses são os norteadores, tá, para o gênero artigo de opinião. Aqui, dentro dessa leitura escrita, né, dessa atividade que foi dada, essa atividade, essa aula, ela foi retirada lá do livro do aluno sobre o artigo de opinião, tá? São Paulo faz escola, no 3º ano do 1º bimestre. Então, aí está identificando a atividade A, que é identificar a questão polêmica, né? Está lá na página 87. A atividade B, identificando a tese, e a atividade C, que era para ela estar identificando os argumentos, que estão também na mesma página 88, tá? E após, pode passar, temos aí um roteirinho, né, de uma sugestão para vocês, professores, que vocês poderão estar utilizando. Então, eu fiz o roteiro de acordo com a aula que foi apresentada, tá? Então, nós temos aí roteiro de atividades, a semana que você vai aplicar de 22 a 29, né? O seu nome, a série, tá? Que você vai estar abordando, 3ª série, nome do aluno e a data. O número de aulas é muito importante, professor, não deixar de colocar o número de aulas que está prevista perante essa atividade que você vai estar passando. A habilidade qual vai ser desenvolvida, né, que era localizar, interpretar informações em um texto para apresentar uma união e construir a argumentação. Após, você vai apresentar conteúdo ou poderá ser chamado objeto de conhecimento, que é o texto, seria a tipologia textual, o gênero textual, artigo de opinião, questão polêmica e a tese e o argumento. O suporte que você vai estar trabalhando é o caderninho do aluno, né, que está no 1º trimestre. Também você pode indicar o centro de mídia da aula. E também temos o Aprender Sempre, tá? E os livros didáticos também. A primeira atividade que foi dada era para retomar, tá? Fazer uma retomada com eles, o que é texto, como pode ser esse texto, verbal ou não verbal, e exemplificar. Quais são as tipologias textuais que estruturam o texto, né? E o que é gênero textual. Na atividade 2, veio com uma leitura e escrita, tá? Para mim, a leitura e escrita. Então, temos a etapa 1, vamos conversar sobre o artigo de opinião. Atividade A, que seria, então, identificar a questão polêmica, tá? E atividade B, que é identificar a tese, está na página. Atividade C, identificar os argumentos, que também está na página 88. E pedir para com que eles venham responder, né, as perguntas, tá? Numa folha separada, ou mandar pelo WhatsApp. Qual é a ferramenta que você vai estar utilizando? Para os alunos que não estão por aqui, né, que eles não têm o uso da tecnologia, você pode pedir para que eles venham desenvolver no caderno, né? E na volta, o professor poderá estar o quê? Fazendo a correção, fazendo a retomada com eles, tá bem? Então, aqui eu deixo como uma sugestão para vocês, professores, tá? Agora eu vou estar fazendo a chamada da professora convidada, né? A professora Lilian, está lecionando, ministrando aula de inglês, e ela vai falar um pouquinho sobre a boa prática e o roteiro dela, bem? Lilian, por favor, seja bem-vinda.
Bom dia, pessoal. Um pouquinho nervosa também, né? Mas vamos falar o bom dia em inglês a todos, né? Good morning, everyone. Have a good day. Bom dia a todos. Tenham um bom dia, tá? Bom, as atividades que eu estou propondo, essas atividades são atividades atualizadas, né? Eu, como professora, na minha aula, né? Eu estou buscando esses materiais, porque para chamar um pouquinho a atenção do aluno, porque é complicado, professor de inglês, pegar a atenção do aluno e fazer com que ele entenda que falar outro idioma, conhecer outro idioma, para ele aprender, é igual uma viagem, né? Às vezes as pessoas não têm como viajar, e aí a gente viaja através da cultura, né? Dos usos e costumes que cada um tem. Nessas atividades minhas, eu não estou vendo meu slide, tá? Mas nessas atividades que eu postei aí para quem está vendo, artistas, cantores, né? E tem também temas atuais, como o coronavírus, né? Coronavírus vai lutando contra o corona, e qual que é o objetivo? Né? Em inglês, todos sabem que são 2 aulas por semana. E o vídeo, os textos, sabemos que nem todos os alunos eles vão conseguir terminar essas atividades em 2 aulas. Eu coloquei no meu roteiro o número de aulas 2, porque são as quantidades de aulas que tem em inglês. Mas pode ser estendida por mais 4 aulas, mais 6 aulas, dependendo de cada aluno, né? Porque tem aqueles alunos que têm dificuldade, tem aqueles alunos que gostam e conseguem fazer isso em 1 aula, em 2 aulas, e tem aqueles que não conseguem. O conteúdo dessas atividades que eu passei é a leitura e a escrita, né? Todo mundo acha que inglês ele é um bicho de 7 cabeças. Inglês não é. Inglês é muito fácil. Todos os professores dessa área sabem disso, né? E o texto é informativo, né? Porque ele está informando o que está ocorrendo, o vocabulário, e não esquecendo da estrutura gramatical. Eu sempre nas minhas aulas eu coloco a gramática, porque a gramática é igual em português. Não tem como você fazer um bom texto, não tem como você entender o que você está fazendo se você não tem essa estrutura gramatical. Em inglês é a mesma coisa. É super simples para quem entende um pouco de inglês, né? Mas para quem não entende é muito difícil. A habilidade, qual que é a habilidade? A habilidade de inglês é ler, compreender e analisar, né? Tem um texto que eu passei do cantor Justin Bieber e tem umas palavras em destaque. Isso daí crianças de 7º ano gostam muito, né? E essas palavras em destaque era para achar na cruzadinha, que eu acho que não deu tempo de fazer a cruzadinha, mas tem a cruzadinha. E também saber o que significa, né, cada palavrinha. Então, aí entra o vocabulário. O vocabulário são palavras soltas, né? Essas palavras soltas, book, mother, father, pen, dog, a gente pode construir, né? Como nós construímos aqui, né? A caneta é azul, né? E aí nós utilizamos o tempos verbais, que é o simple present, né? Que aí vem entre o verbo be, que todos conhecem. Então, essas são umas atividades, e tem o vídeo também, tá? O vídeo que também, na legenda, ele vai fazer o quê?
o aluno ele vai observar o listen, ele vai escutar a pronúncia, né? E nesse vídeo que eu passo, eu também coloco como no simple present, né? Para eles observar a fala de cada personagem do vídeo. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Estou um pouco nervosa, né? É difícil ficar falando, né, com o computador. Sei que tem pessoas do outro lado, mas é meio complicado, tá? Eu sou professora Lilian, de inglês, leciono na escola E de Três Barras, escola que eu amo demais, que me receberam de braços abertos, e espero ter ajudado a todos, né? É isso. See you soon. Te vejo em breve. Bye, bye. Obrigado, professora. Obrigado pela participação, obrigado pela proposta. Agora, dando continuidade, vamos para a 26ª edição da avaliação de aprendizagem e processo, com a PCNP Simone. Pessoal, acredito que ocorreu alguma dificuldade técnica com a Simone, então vou passar para a minha parte e depois a gente retorna na 26ª P, tá certo? Vamos lá. Pelo corpo semelhante a uma forte alegria. É um sintoma. Rafael. Sim. Sinais dermatológicos na pele. Fala, Valmir. Tudo bem? Tudo. Fale. Rafael, uma perguntinha. Você ia falar sobre AP, né? Então, nós tivemos uma dificuldade, né? As provas estão chegando, acho que as últimas chegarão agora amanhã para os alunos, né? Sim. E o prazo, esse prazo que nós vamos ter, o professor digitar, vai ficar um pouquinho apertado, porque eu percebo, entendeu? Que os bairros estão muito longe, e a evolutiva dessas avaliações para a gente vai atrapalhar um pouquinho o nosso trabalho, entendeu? Tá, informando a seguinte informação. Tá me ouvindo, Valmir? Estou. Certo. Ok. Então, respondendo a pergunta do Valmir e já para todos os coordenadores e diretores que estiverem presentes. A informação que nós temos é que a avaliação de aprendizagem e processo deve ser efetuada agora na próxima semana Só retornando no slide, só para ficar mais fácil para vocês. Só um momento. Do dia 25 ao dia 29 de maio. É a informação para aplicação da AP. Sobre o registro dos resultados e das respostas, as correções... 25 a 29. Isso, 25 a 29 para fazer a avaliação. A equipe gestora, dirigente e supervisores tiveram uma reunião ontem sobre justamente como vamos proceder com a AP. Então, provavelmente, ainda nessa semana ou na semana que vem, nós faremos uma reunião na nossa diretoria para passar as informações a todos os diretores e coordenadores para a semana que vem, tá certo? Para poder alinhar as informações. Porque nós vamos ter dificuldade, Rafael. Nós, da zona rural, principalmente Três Barras e as demais, nós vamos ter dificuldade do recolhimento, né, das avaliações, entendeu? Estão pedindo para eles devolverem o mais rápido possível. Sim, aí vai ter o procedimento de recolhimento. Entendeu? Viu, Valmir? Vai haver o processo de recolhimento. Esse processo vai ser explicado pela dirigente e a supervisão a partir da reunião que eles fizerem para poder alinhar essas informações. Conforme eu informei, foi feita uma reunião ontem, a dirigente participou, a supervisora Daniele e, se não me falei a memória, a Dinilde participaram, e também o Adriano participou para poder verificar as informações da SEDUC. Essas informações vão ser passadas para a nossa equipe gestora da diretoria de ensino,
para poder alinhar todas as informações para passar para as equipes gestoras das escolas. Nós sabemos das realidades de cada unidade escolar, dos processos, e também estamos aguardando a informação dessa devolutiva, né, de como iremos receber essas avaliações, como que os professores vão registrar as notas no diário de classe e na sede, né, no caso, você vai usar como avaliação também do professor, para poder alinhar todas as informações direitinho. Então, fique calmo, aguarde que na semana que vem vai ter uma informação sobre isso especificamente. Respondi a pergunta? Tá. Melhorou porque eu estou preocupado, entendeu? Porque quando foi dito para a gente que seria no primeiro dia de aula, quando os alunos retornassem. Então, e agora ficou meio difícil, né? Tá? São Paulo mandou informação ontem, em reunião. Semana que vem, vocês terão informações sobre isso. Nem nós do Núcleo Pedagógico sabemos o que foi tratado ontem na reunião, tá certo? Porque foi um grupo específico da DE que participou da reunião. Tá bem? Então, Enquanto estou falando com a Palmira, eu estou entrando em contato com a Simone para verificar o que está acontecendo com ela. Só mais um momento, por favor. Tá bom, obrigado, viu? De nada. Bem, então, enquanto a Simone não retorna, não consigo compreender o que aconteceu com ela, eu vou falar sobre as dificuldades técnicas que os professores estão tendo, tanto no Google Classroom, quanto no registro das atividades do temário pedagógico. Então, vamos lá. Todos os professores sabem que ele possui 2 e-mails institucionais. O problema é que a maioria dos professores entra em confusão qual é o e-mail específico para cada uma das atividades em questão. Então, vamos lá. Quando eu falo que o professor ele precisa se logar no e-mail institucional da Microsoft, o corpo do e-mail vai estar com @professor_por_extenso.educacau.sp.gov.br. Quando o professor ele terá que logar no Google Classroom e também no temário pedagógico, porque o temário pedagógico ele possui arquivos e documentos criados no Google Docs, o professor ele vai precisar se conectar pelo e-mail institucional da Google. O e-mail institucional da Google é o @prof. Então, não confunda um com o outro. Professor por extenso é da Microsoft. O @prof é do Gmail. Então, meu áudio está desligado. Me ouve? Agora estou ouvindo, sim. Ah, tá. Então vamos voltar lá então, para AP. Vamos voltar para AP, que tem informação que o Valmir pediu, né? Gente, eu peço desculpas, porque houve uma interrupção de energia aqui no meu prédio. E aí caiu toda a conexão aqui, gente. Me perdoem. Eu fui gritando ali no corredor, pedi para ligar novamente. Vamos, então, passar a palavra para a Simone sobre a 26ª AP. Isso. Bom, nós estamos aí com essa semana, não é? A semana que vem nós faremos as provas da 26ª edição da AP. Algumas informações importantes a respeito dela é assim, todas as séries e anos, com exceção da educação de jovens e adultos, fazem a prova da AP, não é isso? Só que são só 2 componentes curriculares que vão fazer a prova, como todos sabem, né? Língua portuguesa e matemática. Pode passar o slide, Rafa? Bom, então a data de aplicação da prova, ela vai ser, neste bimestre, realizada entre os dias 25 a 29 de maio, né? E assim, o que todo mundo sabe é que essa prova, a avaliação da aprendizagem e processo, ela serve, né, para diagnosticar a evolução da aprendizagem dos alunos nestes conceitos, e conteúdos e habilidades que são
pertinentes a cada bimestre, tá? Essa prova, ela teve uma modificaçãozinha aí, por conta, acho que, desta pandemia e tudo, então é importante que nós, professores de português e todas as demais áreas, estejamos em consonância com essas modificações, né? Eu acredito que muitos professores já tenham dado uma olhadinha na prova, foi disponibilizada em PDF, né, todas as provas. Então, para quem já notou as diferenças, a gente só vai complementar com algumas informações, e para quem não viu, a gente vai mostrar hoje, tá bom? Pode passar, Rafa. Então, o que mudou nesta 26ª edição, né? A AP, além de ela acompanhar habilidades que são previstas dentro do bimestre, ela também traz como novidade algumas questões relacionadas a habilidades do percurso, né? Então, o que são as habilidades do percurso? São aquelas habilidades que a gente chama de essenciais, mas que são habilidades também que elas servem, dão suporte para a aprendizagem de outras habilidades. Então, se o aluno está no 6º ano, aquela habilidade do percurso que ele vai fazer na prova da AP, ela se refere a tudo que ele aprendeu nos anos iniciais, tá? Então, é como se fosse assim, uma consolidação do aprendizado do aluno. Pode passar, Rafa? Por favor. Bom, então, todos nós sabemos, é uma avaliação formativa. Ela tem como majoritariamente as habilidades do bimestre, que de 6º ao 9º são as habilidades do currículo paulista, e do ensino médio é aquele currículo que a gente já está acostumado a utilizar, o currículo paulista do ensino médio ainda está em construção, né? Mas as habilidades selecionadas na AP, elas são, na verdade, um recorte de tudo aquilo que a gente já trabalha durante o bimestre, tá? Ela tem, às vezes, na prova, tem até questões que o aluno ele fala assim, nossa, professora, essa questão aqui eu já vi. Sim, pode ter visto, porque é um recorte de habilidade, tá? Pode passar, Rafa, por favor. Então, o que é importante, né? É importante que os professores, que nós professores, né, e também a nossa escola, engajem os alunos para que eles façam essa prova com bastante dedicação, né? Aí eu assistindo, acompanhando o Centro de Mídias, teve professor que falou assim, mas os meus alunos né, vão colar, vão olhar na internet, vão perguntar para o irmão mais velho, vão fazer a prova. Eu acho que aí, neste caso, também, como foi colocado lá, eu também concordo, entra a coisa da ética, que a gente poderia também trabalhar com os alunos, né? Será que é legal quando você vai fazer uma prova e, de repente, alguém te ajudar? Né? Não é bacana que você faça para que você perceba quais são as dificuldades que você tem para depois falar para a professora, né, ou para o professor? Então, eu acredito que quando surgir essa coisa, professora, fulano copiou, eu acho que da gente também proporcionar alguma coisa para ele, que ele pense nesse sentido. Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que não é legal eu fazer a prova sozinho, para eu poder falar para a minha pro depois o que aconteceu, onde foi o erro? Tá? Então, a prova da AP, ela vai servir sim lá no futuro, tá? Como referência para planejamento de atividades, tá? E também de atividades não presenciais, que é aquilo que a gente já está fazendo atualmente, né? Pode passar, Rafa, por favor. Bom, aí aqui aquilo que eu falei que é a novidade, tá? As questões, a prova, eu fiz um recorte aqui do 9º ano, tá? Então, os nossos 9º anos, eles estão com a prova da AP, que já estão em casa, né? Acho que a grande totalidade dos alunos já está com essa prova em casa. Ela tem 16 questões de língua portuguesa, das quais 12 questões se referem a atividades de bimestre. Quem ligou o microfone? Pronto?
Então, E e você entrou pelo link, né? pessoal, elas se referem a habilidades do percurso, tá? Então, eu sei que lá na prova que o meu aluno está fazendo em casa, existem 12 questões que são recortes do primeiro bimestre e 4 questões que se referem a conteúdos e habilidades que eles tiveram que desenvolver do primeiro aninho até o 8º ano, tá? São habilidades essenciais. Pode passar, Rafa, por favor. Só para mostrar para quem ainda não viu a prova, esse é um recorte que a gente fez de uma habilidade do percurso do 9º ano, tá? É uma questão que está na prova P, de língua portuguesa, onde a habilidade do percurso aí, ela se refere a identificar a finalidade de um texto, tá? Então, é importante que a gente saiba que agora, pessoal, vão aparecer milhares de códigos, tá? Então, eu já falei sobre isso, acho que na nossa primeira TPC, mas eu vou voltar a falar aqui. É assim, essa habilidade, identificar a finalidade de um texto, ela tem um P na frente, né? A gente pode ver lá, ó, P69. O que é esse P? É a habilidade do percurso. Então, do percurso do 6º ao 9º, ensino fundamental, língua portuguesa. Bom, é um texto, pessoal, publicitário, né? É um cartaz, chamado um folder, um anúncio publicitário, que fala sobre doação de sangue, tá? Então, pode passar, Rafa, que isso aqui é só um recorte para a gente mostrar o que os nossos alunos estão recebendo em casa, tá? E essa habilidade, que é uma habilidade do percurso, identificar a finalidade de um texto, eu fiz um recorte rapidinho, só para embasar o trabalho, a habilidade que se refere ao reconhecimento do gênero, a que se refere o texto. Então, ele identifica qual é o objetivo do texto. Então, essa habilidade, meu Deus, identificar a finalidade de um texto. O que seria isso? Nada mais é do que a gente saber se o texto é para informar, é para convencer, é para divertir, é para instruir, tá? Essa é a finalidade desse texto publicitário. Aí, pode passar, Rafa, por favor. Vem a perguntinha para as crianças, né? É uma habilidade do percurso. E ele pergunta assim, justamente, ó, a finalidade desse texto é orientar as pessoas a procurarem o hemocentro, apontar as dificuldades no tratamento da leucemia, criticar as pessoas que não doam sangue ou incentivar as pessoas a doarem sangue, tá? Lá em cima, eu não consigo enxergar. Volta só um pouquinho, Rafa, o slide, por favor. Ele fala assim, ó, isso. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca, tá? Então, pode passar, Rafa. Tem algumas informações mais lá, mas aqui a gente espera que o aluno ele responda corretamente a alternativa D, né? Que é incentivar as pessoas a doarem sangue. Esta é a finalidade desse texto. Pode passar, Rafa, por favor. Bom, gente, com relação à AP, né, nós estamos aí com algumas dúvidas ainda. Ontem houve uma reunião, né, para falar sobre como que vão ser a sistematização dos resultados, né? Como que os alunos vão enviar esses resultados da prova. Para que vai servir? O MMR vai utilizar esses resultados? Vai, sim, vai utilizar o MMR, tá? Como que nós vamos fazer a correção, tá? Então, este é um assunto que a gente ainda não pôde colocar aqui para vocês, que a gente ainda não tem, assim, oficialmente essas respostas, mas que a gente sabe que a semana que vem os alunos farão a prova, né? Nós, como professores, devemos estar em contato com eles para que eles realizem essas provas, né? Daquela forma que todo mundo aí já tá se organizando para conversar com os alunos, né? E aí,
a partir da semana que vem, a gente com certeza vai enviar um documento para as escolas para falar a respeito da sistematização dos resultados, quer dizer, como que eles vão ser inseridos lá na sede, qual vai ser o período para inserção desses dados, tá? Quem vai inserir esses dados? Todas essas dúvidas, a gente com certeza vai ter um documento que cada diretor vai receber na sua escola para que a gente possa compartilhar essas informações com todos os professores, ok? Mais importante, neste momento, que nós conversemos com os nossos alunos lá em casa, para que eles façam as provas, né, da melhor maneira possível, que também é uma avaliação importante para o aluno, para o nosso trabalho e para a escola. Bom, eu passo a palavra agora para o meu amigo Rafael. Bem, pessoal, dando continuidade, então, retomando, e-mail da Microsoft, professor por extenso, e-mail do Gmail, prof, abreviado. Então, entramos na sede para poder verificar quais são os dois e-mails, qual é o nome do professor no e-mail, né? Então, lembrando, RG minúsculo, seu número de RG, se tiver o dígito, coloca o dígito também, SP, sua senha, vai abrir o seu perfil de professor, você vai selecionar esse perfil, e lá no canto superior direito, vai ter as duas informações, e-mail institucional da Microsoft, nome do professor, @professor, e-mail institucional do Google, nome do professor, @prof. Então, sempre lembrar desses dois e-mails. Ah, eu não consigo guardar. Entra na sede que você vai ter informação ali. Lembrando que as senhas dos e-mails são as mesmas senhas da sede. Então, isso é, se você não fez nenhuma alteração da sua senha no e-mail, vai ser a mesma senha que você usa para a sede para entrar nos e-mails. Caso você não se lembre da senha, caso você tenha alguma dificuldade, alguma dúvida, você consegue resetar sua senha diretamente na sede, tá certo? Então vamos lá. Agora, quando você entra na sede, ela vai apresentar algumas informações que a Seduc está disponibilizando para os professores. Então ele vem com essa primeira tela de tutoriais, e o que é interessante é que aqui já tem algumas informações de como acessar alguns procedimentos. Então, como agrupar o grupo de alunos das disciplinas eletivas, como acessar o aplicativo do Diário de Classe Digital, como cadastrar uma disciplina eletiva, como lançar frequências de registro de aulas no Diário de Classe, né, digital. Então, algumas perguntas que os professores estavam fazendo, a Seduc ela já lançou, então, esse tutorial, já colocou aqui na tela inicial. Clicando em fechar nele, vai abrir uma segunda tela, que vai ser essa tela aqui falando sobre o Google Sala de Aula. Então, agora também, pela própria sede, você já vai ter um vídeo tutorial sobre o Google Classroom, tá certo? Para entrar no Google Classroom pela sede, no canto esquerdo superior, logo no menu inicial, nós temos ali o botãozinho do Centro de Mídias. Clicando no Centro de Mídias, você vai abrir o link do Google Classroom. Acesse o Google Classroom, você vai ser direcionado para essa página. Lembrando que você vai precisar selecionar a rede de ensino estadual SE. Pode aparecer outros tipos de rede de ensino, municipal, particular. Então, a nossa vai ser estadual SE. Vai selecionar sua diretoria de ensino, vai selecionar o município que você faz parte e a sua unidade escolar e vai em pesquisar. Quando você entra no pesquisar dentro da sua UE, ele já vai abrir para você todas as salas de aula que você já está dando. Então, quer dizer, as aulas que estão vinculadas a você como professor. O que você vai precisar fazer para transportar essas salas de aula para o Google Classroom? Você vai precisar selecionar no tiquezinho do quadrinho da primeira coluna, ali em cima. Quando você selecionar esse tique, automaticamente todos os tiques verdes vão ficar disponíveis para você.
você vai em habilitar Google Classroom, e quando você fizer isso, você vai verificar que todas as turmas vão estar processando e vão ser migradas para o Google Classroom. Alguns professores estão tendo a seguinte dificuldade. Por favor, feche o microfone. Alguns professores estão tendo a seguinte dificuldade. Quando ele solicita para habilitar o Google Classroom, não vai aparecer os tiques verdes na frente das unidades das salas de aula. Vai aparecer em processamento. Como muitas unidades escolares e muitos professores estão fazendo esse processo, está sendo um pouco demorado para poder migrar todas as classes para o aplicativo do Google. Mas tenha paciência que isso daí já vai estar sendo corrigido pelo próprio sistema, pela própria Seduc também. Na hora que ele der o aviso que sincronizou, você vai precisar verificar as informações no próprio Google Classroom. Aqui não aparece nada. Beleza, Rodrigo. Lembrando que a videoaula vai ficar gravada e vai depois estar disponível no canal do YouTube do Núcleo Pedagógico, tá? Pode ficar sossegado. E os slides vão estar disponíveis com um link de materiais na descrição do vídeo. Pode ficar sossegado. Então vamos lá. Eu preciso fazer o login no Gmail, lembrando, @prof e a minha senha. Observe o seguinte. No canto superior direito, vai ter um quadrado com 9 pontos. Esses 9 pontos são os menus que vai aparecer para você dentro do seu e-mail institucional. E no caso já temos o Google Sala de Aula com conta da Google particular. Como faz o milagre sem perder? Professora, vai ter que fazer novamente, não tem como fazer individualmente. Respondendo a professora Graciele Pontes, ela pergunta aqui, no caso de já termos a Google Sala de Aula com uma conta do Gmail particular, como fazer para migrar sem perder? Não tem como, professora, porque o que acontece? A Seduc, ela está fazendo uma parceria com a Google para poder disponibilizar o Google Sala de Aula pelo centro de mídias e, através desse meio, o usuário ele não vai utilizar os dados do celular. Então, se eu estiver fazendo o acesso pelo aparelho celular no Google Classroom, pelo centro de mídias, não vai ser tarifado o meu pacote de dados. Para acontecer isso, eu tenho que ter uma conta válida na Seduc. Então, a conta válida da Seduc é o meu e-mail institucional. E outra, os alunos só vão conseguir fazer a interação e a participação no Google Classroom desta forma, através do centro de mídias, se o e-mail institucional deles também estiverem ativados. Então, olha só o processo. O aluno ele tem que entrar na sede, ele tem que ativar o e-mail institucional dele do Gmail, para que o professor, quando fizer todo esse processo que foi mostrado e migrar a sala de aula, o aluno ser migrado junto. Senão, esse aluno especificamente ele vai ficar solto, ele vai ficar fora da sala de aula. Porque ele não vai ter o que nós chamamos de porta de entrada. Ele não vai ter o convite da Seduc para poder participar do Google Classroom dessa forma, sem tarifar os pacotes de dados. Então, a maioria das dificuldades que está acontecendo, que é a reclamação, é que muitos alunos não possuem créditos para usar o aparelho celular, muitos aparelhos são pré-pagos e tudo mais, a Seduc está resolvendo dessa forma. Você acessa pelo centro de mídias e o acesso do Google Classroom com o perfil institucional é gratuito, é sem cobrar o pacote de dados do usuário, tá certo? Eu acho que eu respondi a pergunta da senhora e dando continuidade. Então vai aparecer esse menu na hora que eu seleciono os 9 pontos. Logo na primeira cara aqui, visualmente falando, já vai ter o link do Google Classroom. Basta você clicar nele. Você vai ser direcionado para essa tela informando se você é o usuário e vai pedir para você continuar. Quando você clicar em continuar, vai aparecer a seguinte tela. Você é estudante ou você é professor? Você vai selecionar como professor, perfil de professor, e aí vai liberar essa tela aqui para vocês. Vocês podem perceber que no primeiro momento não tem nada nela. Para eu poder fazer a verificação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui na seta,
crie ou participe de sua primeira turma, no sinal de mais. Quando eu clicar nesse sinal de mais, ele vai me dar essas duas opções. Se eu for participar de uma turma, eu vou ter que ter um código. Esse código, o professor, quando ele cria a sala de aula dele, ele já gera esse código. É um código alfanumérico. É um código, se não me falha a memória, acho que de 8 dígitos, alfanumérico, onde o professor pode encaminhar esse código para seus alunos daquela sala. Aí o aluno, entrando aqui em participar da sala, é só ele cadastrar o código da turma que ele já vai ser direcionado para a sala de aula dele virtual. Caso eu não tenha nenhuma turma, eu vou na opção de criar turmas. E aí, nesse criar turmas, eu preciso criar o nome da turma, que é obrigatório. Aí, para poder facilitar o trabalho de vocês, eu sugiro colocar o nome da série. Então, por exemplo, 6º ano A da escola X, para vocês não se perderem dentro das suas escolas. A sessão, o assunto e a sala. E você vai criar esse perfil. E aí no centro de mídias, conforme foi falado do aplicativo, ele vai estar disponível aqui no canto inferior direito. Só você clicar nessa informação, Google Classroom, já vai aparecer as salas que você tem disponível dentro do seu perfil de professor. Tá certo? Referente ao Google Classroom, que eu tinha que falar no momento era isso. E agora vamos falar um pouquinho sobre o temário pedagógico. Então, só vou compartilhar minha tela de outra forma para vocês poderem ver. Rafael, pergunta de Clarissa Reis. Rafael, mas os alunos não estão conseguindo mesmo com o código. E alguns conseguiram sem código. Tá, Clarissa, lembrando, temos que verificar se esses alunos que entraram sem código, eles estavam com os e-mails institucionais ativos. Se o aluno não está com o e-mail institucional ativo, mesmo com o código, ele não vai entrar na sala de aula. Ele não vai conseguir ser reconhecido. Porque todas as informações, elas são linkadas uma com a outra. O perfil do aluno com o e-mail institucional de aluno dentro daquela sala de aula que está vinculado com aquele professor que tem aquele e-mail institucional. Então, se não estiver dentro dessa grade, eles não vão conseguir verificar. E como eles irão ativar os e-mails institucionais, Graciele? Da mesma forma que o professor, eles têm que entrar na sede, ver qual que é o nome do e-mail institucional deles. Então, por exemplo, rafael@aluno.educacau.sp.gov.br. Vou abrir meu Gmail. Na hora que pede para colocar o endereço de Gmail, eu vou colocar rafael@aluno.educacau.sp. Da mesma forma que o professor ativou o e-mail institucional dele. Se você não ativa, se você não entra no e-mail institucional e não faz a ativação dele, não importa se você tem e-mail institucional, ele não está funcionando. Tá certo, Graciele? Então, essa orientação tem que ser passada para os alunos. A mesma coisa o professor. Não adianta o professor entrar na sede, ver que ele tem os 2 e-mails institucionais dele. Se ele nunca ativou esse e-mail institucional, não vai servir para nada para ele. Por quê? Porque não foi ativo. Então ele tem que entrar no Gmail, nome @prof, colocar a senha, ativou. Na hora que aparecer a mensagem, boas-vindas, aprenda a usar, papapá, todas aquelas informações iniciais quando você cria uma conta de e-mail, né? Tanto no Gmail quanto na Microsoft. Enquanto não aparecer aquelas informações de boas-vindas, significa que a Seduc não reconheceu que o seu e-mail está ativo. Entenderam? Então é preciso fazer esses passos. Pode ser um pouco trabalhoso? Pode. Mas é o mais correto, é o mais certeiro, é o que vai dar menos dor de cabeça para vocês no futuro. Eu sei que tem muitos professores que criaram vários e-mails particulares para poder criar as salas de aula para trabalhar, sendo que ele já tinha um e-mail institucional. Eu não consigo compreender o porquê disso. Mas não cabe a nós julgarmos. Tá? A única informação que eu tenho para passar para vocês também sobre e-mail institucional é que eles possuem... Não, tá falando do céu. É que eles possuem o armazenamento na nuvem. Eles possuem 1 TB de armazenamento, tanto no e-mail da Google quanto no e-mail da Microsoft. Então, se o professor conseguir ativar esses 2 e-mails, ele pode subir todos os arquivos que ele quiser de PDF, de Word,
de vídeos para as nuvens, e ele vai ter aí 2 teras de armazenamento, um no Gmail e outro no Office 365, tá certo? Sobre o temário pedagógico, nós havíamos conversado, estava tendo uma dificuldade muito grande, uma preocupação muito grande dos gestores das unidades escolares, dos professores, do seguinte: o acesso ao temário para registrar as aulas estava aberto para qualquer pessoa. Então, eu poderia entrar em qualquer uma das escolas, com qualquer tipo de e-mail, e eu poderia cadastrar qualquer tipo de coisa como aula ali. Então, para que não acontecesse esse tipo de situação, e para poder proteger as informações dos professores e da unidade escolar e dos alunos, foi feito durante essa semana que passou e o começo dessa semana, uma reorganização nos arquivos de envio de atividades, nos Google Formulários, onde o Douglas teve que entrar formulário por formulário para poder ajustar essas informações. Então, agora o que é que acontece? Para o professor poder lançar a atividade, ele precisa estar logado com o e-mail institucional do Gmail. Então, eu deixei aqui uma informação para vocês. Deixa eu só ativar aqui a tela. Vocês estão com o temário aberto? Aparece o temário para vocês? Apareceu o temário para vocês? Alguém pode me falar sim ou não? Sim, Rafa. Beleza, obrigado. Então vamos lá. Eu vou fazer uma simulação aqui para vocês poderem ver o que está acontecendo. Vou lá em Home Office, no temário. Vou entrar em qualquer escola aqui, vou entrar na Judite, por exemplo. Opa! Permissão necessária. Esse formulário pode ser visualizado somente pelo usuário da organização do proprietário. Entre em contato com o proprietário do formulário se você achar que isso é um erro. Então, quer dizer, eu estou com um e-mail que não é institucional e eu tentei fazer o acesso no temário para poder colocar minha atividade e apareceu essa mensagem. O que eu faço para conseguir resolver isso? No canto superior direito, vocês conseguem visualizar que tem um círculo laranja com uma letra P dentro? Essa letra P é o meu perfil não institucional. Para eu poder entrar no temário, eu vou ter que vir nos 3 pontos. Perdão. Vou ter que clicar no círculo. Aí ele vai aparecer aqui para mim, ó, terminar sessão. Se eu clicar em terminar sessão, ele me deslogou. Aí eu vou ali novamente e vou adicionar o meu e-mail. Perdão. Eu vou entrar com uma outra conta. Peraí. Perdão. Vou sair do meu Gmail também aqui. Beleza. É o meu e-mail institucional. Olha lá, no canto direito superior já ficou como professor Rafael, ó. E já apareceu o meu e-mail institucional aqui. Então, a partir do momento que eu tiver logado com o e-mail institucional e eu for novamente aqui no Judite, ele já vai abrir para mim o temário para poder lançar as respostas. Compreenderam? Se eu estiver logado no Gmail com qualquer conta que não seja institucional, eu não vou conseguir abrir o Google Docs para poder lançar as minhas aulas. Ah, professor, mas eu estou no celular, ou eu não quero me deslogar dessa conta, o que eu tenho que fazer? Você vai entrar em uma janela sem registro. Quando você entra numa janela sem registro, ele vai permitir que você faça o acesso no temário
com o seu Gmail institucional. E aí eu, temário pedagógico, home office, registro da atividade, vou na minha unidade escolar, e ele já abriu para mim o formulário. O problema de se fazer isso, entrar por janela anônima, é que toda vez que você entrar pela janela anônima, você vai precisar se logar no Gmail para poder lançar as informações. O que eu faço pelo celular? Eu possuo mais de uma conta Gmail vinculada no meu celular. Então, eu tenho meu Gmail institucional, tenho meu Gmail pessoal e eu tenho o Gmail do YouTube, que é para o canal do Núcleo Pedagógico. E eu consigo transitar entre um e-mail e o outro, e pelo aparelho celular eu consigo ativar o formulário para poder responder. Eu acredito que através dessas duas informações, a partir de agora, os professores vão conseguir fazer os registros. Deixa eu só finalizar o compartilhamento de tela. Ok. Gostaria... vamos lá, só ver as perguntas. Não está aparecendo, só vejo as pessoas. Gostaria de ver a tela com a explicação. Oh, meu Deus, não consegui compartilhar. Só um minutinho. Fale, Edna. Você gostaria de perguntar alguma coisa? Simone, chegou a aparecer para vocês o processo todo? Porque tem professor... Para mim, sim. Alguns tá, professores... Para mim também. Então tá, então ficou gravado, depois no YouTube está disponível. Tá certo? Agora eu abro a palavra para os professores tirarem as dúvidas, fazerem os questionamentos. Eu acho que a Edna está com o microfone desligado. A Edna queria fazer alguma pergunta, né? A Renata conseguiu, beleza, apareceu para ela. Edna, se você quiser falar, por favor, ativa seu microfone. É porque saiu tudo da tela, é tudo muito novo. Então, eu também não estava conseguindo usar o temário pedagógico também. Entendeu? Eu tentei essa semana usar para anotar, não estava conseguindo. Agora que ele deu essa explicação, vou ver se a partir de hoje eu consiga utilizar. Né? É igual do Google Classroom também. Eu também estou tentando utilizar, a frequência já lancei, tudo certinho. Só que para fazer a sincronização das salas, não estava conseguindo ainda também. Só uma sala que eu consegui fazer. Mas tudo porque acho que está tendo, né? Ontem já apareceu aquele outro link para você saber como que você tem que fazer tudo direitinho, né? Aos poucos acho que vai dando certo. Obrigada, isso. Querida. Muito okay, obrigada. Professora Edna, da sala de leitura já está pronta, tá? É só você entrar, ingressar. Tá bom. Eu também tentei entrar na sala de leitura e também ainda não consegui, dona Nilce. Depois nós conversamos, então. Ok. Obrigada. Só lembrando mais uma coisa. Terminar. Ok, lembrando só mais uma informação. Professores de língua portuguesa, ensino fundamental e ensino médio. As APs já estão disponíveis no temário pedagógico. Deixa eu só mostrar o caminho para vocês também, por favor. Tá aparecendo o temário? Sim, agora tá. Ok. Então, os professores conseguirem acessar o material da AP, só descer aqui embaixo, já vai ter o link aqui, ó. ADE, AAP e ADC. Clicando no link, vai abrir o Drive. E nós teremos aqui já a 20ª AP de 2020.
Clicando na pasta, já vai ter a pasta aqui da 26ª edição da primeira AP. E dentro dessa pasta vai estar separado por anos iniciais, língua portuguesa e matemática, e já tem as erratas. Uma outra informação. Já disponibilizamos também no temário pedagógico, dentro dos componentes curriculares, dentro das disciplinas, o material do EJA e o material do CEJA para o ensino médio. Então, os professores que dão aula no EJA e no EJA Ensino Fundamental e EJA do ensino médio, é só entrar no seu componente curricular. Dentro da pasta do componente curricular, vai ter uma pasta escrito EJA. E aí na pasta EJA vai ter o material do ensino fundamental e a pasta do ensino médio. Tá certo? Então agora os senhores já podem ter acesso ao material virtual do EJA que nós não tínhamos disponíveis ainda. E lembrando também que já no segundo bimestre do ensino fundamental já consta as habilidades do currículo paulista para o segundo bimestre. Lembrando que a linguagem de arte para o segundo bimestre é dança, tá certo? Para o ensino médio ainda não temos, e não temos nem o caderno do professor ainda, que não foi disponibilizado virtualmente. Assim que estiver disponibilizado, vamos colocar aqui no temário também, tá bom? Passo a palavra. Bom, gente, nós estamos encerrando. Nós gostaríamos só de comentar algumas... A Ednilde gostaria de falar. Sim, eu vou chamar a Ednilde também, mas é só para a gente responder aqui, Rafa. Uhum. Nós tivemos umas interações no nosso Bit.ly, né? Aliás, muito obrigada, viu, gente, por todas as contribuições, que a semana passada nós estávamos com o chat desabilitado. Houve um problema técnico e a gente não conseguiu mesmo acessar o chat. Hoje nós já conseguimos, né? Já foi uma vitória, mas a semana passada nós tivemos só as interações pelo Bit.ly, né? E nós lemos todas as interações, agradecemos muito a participação de vocês, não é? Tivemos uma participação lá que fez uma crítica, né? Lógico, construtiva, a gente agradece as críticas também, e dizer assim que pela crítica que a gente foi colocada lá, tudo que a gente está colocando aqui como material de estudo são sugestões, tá, gente? Mas nós estamos embasados nas resoluções. Então, nós estudamos as resoluções, estudamos as ATPCs de linguagens que estão sendo proporcionadas pela SEDUC e fazemos o trabalho. Mas muito obrigada, viu, gente, por todas as interações. A gente gostou muito de todas, ficamos muito felizes, tá? E, por favor, participem sim, coloquem sim, que nós estamos melhorando o nosso trabalho a partir disso. Então, é muito importante, tá bom? Obrigada, eu passo a palavra agora para a Ednilde. Ednilde? Oi, estão me ouvindo? Estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ótimo. Ótimo. Então, eu gostaria de falar justamente nesse momento mesmo de encerramento da ATPC, para parabenizar vocês, PCNPs, foi ótima a ATPC, e dizer que, em nome da diretoria, né, da supervisão, do núcleo pedagógico, nós estamos sempre buscando facilitar a vida dos professores, como você disse, Simone, embasados por toda uma legislação que nós precisamos cumprir, por documentos orientadores. Então, nada sai assim das nossas cabeças e mãos sem esse embasamento de toda a legislação e documentos orientadores. Então, a partir desses documentos, né, de todas essas legislações, é que a equipe se reúne incansavelmente, estava acompanhando mesmo distante esse trabalho incansável de todos vocês, PCNPs, e por isso eu parabenizo, e sei que os professores também
sentem e percebem, né, essa dedicação de todos vocês, e é por isso que a gente deseja que todo esse trabalho seja muito bem aproveitado em prol do nosso aluno, para que a gente garanta essa aprendizagem significativa, especialmente dessas habilidades essenciais, nesse momento de tanta dificuldade, em que alguns deles não têm mesmo acesso, e é por isso agora a entrega dos materiais, não tem acesso à internet, não tem acesso, às vezes, aos mecanismos e as questões mais simples do cotidiano. Então, é para esses alunos também que nós precisamos olhar, e é por isso todo esse trabalho para garantir essa aprendizagem. Então, parabenizo vocês, PCNPs, parabenizo os professores. É difícil, sim, tudo que é novo traz, né, consigo uma dificuldade por ser novo, mas a gente está aprendendo. Como disse a professora Edna, depois que a gente começa a observar e atentar, e com as explicações que estão sendo encaminhadas, a gente vai conseguindo. Então, parabéns a todos pelo trabalho, pelo comprometimento. Sei que todo mundo está tentando fazer o melhor, e é assim que a gente vai conseguir realizar e cumprir com o nosso papel, que é proporcionar, né, desenvolver essas habilidades essenciais, contribuir, mediar a aprendizagem dos nossos alunos. Então, parabéns para todos, obrigado, e mais uma vez eu coloco a diretoria à disposição para o que for necessário. Todas as orientações sobre a avaliação da aprendizagem também serão encaminhadas para as escolas, tá bom? Obrigada e um abraço a todos. Obrigada, Ednilde. Elma, quer dar um tchauzinho aí, falar alguma coisa também, por favor? Oi, bom dia. Está me ouvindo, Simone? Todo mundo me ouvindo? Sim. Tá. Sim. Sim, Selma. Eu tive um probleminha no áudio, eu estava acompanhando o chat, aí mudei para o notebook, mas quero também parabenizar você, Simone Paixão, pela dedicação, ao Rafael Pedretti, que são os responsáveis, né, pela formação continuada, que, como bem disse a supervisora Ednilde, e a Suzana também, né, Su? Os três aí, né, nós estamos acompanhando o trabalho de vocês, e sabemos que todos estamos fazendo o melhor que podemos, e é um momento mesmo de aprendizado, como bem disse a supervisora Ednilde. Fazemos tudo o que nós podemos para melhorar sempre, e as críticas são sempre muito bem-vindas, estamos nos aprimorando a cada dia, não é? E dizer que também quero agradecer a colaboração da professora Lilian, né? Foi muito bom, porque é preciso ter muita coragem, né? Thank you for your collaboration, teacher Lilian. Muito obrigada, foi muito bom, né? E estamos dispostos aqui, né, a colaborar sempre. Tá bom? Muito obrigada a todos pela participação e acompanhamento aqui. Obrigada. Eu quero falar rapidinho, a professora Lília, agradecer, eu não sei quem falou, não sei se eu conheço, nice to meet you. Thank you, thank you. Agradecer a professora Priscila também. Priscila, Pri, muito obrigada, viu? Muitos problemas técnicos hoje, eu acredito que a conexão hoje das cidades deve estar com problema sério, né? Que a gente viu aí os problemas, mas nós vamos tentando nos ajustar, tá? Então, muito obrigada a todos pela atenção. Até a próxima. Estamos aqui. Rafa? Obrigada. Pessoal, lembrando que aqueles que tiveram dificuldades para acompanhar o vídeo, nós estaremos disponibilizando o acesso depois do almoço no YouTube. O canal do Núcleo Pedagógico no YouTube é tudo maiúsculo, NPE Der Mir. Só procurem lá. Nós também estaremos compartilhando o vídeo no Facebook da Diretoria de Ensino, para que todos possam ter acesso, tá bom? Acredito que eu tenha respondido a pergunta que foi feita do professor Valmir, das colegas que também questionaram as dificuldades técnicas e tudo mais. Agradeço a participação de todos, a contribuição no chat dos colegas aí. Eu estava acompanhando enquanto estávamos tendo dificuldades, os colegas tendo dificuldades, um ajudando o outro, isso é legal, e vamos juntos desenvolvendo o nosso trabalho. Estamos à disposição e eu só tenho a agradecer a vocês.
Muito obrigado e tenham uma boa semana a todos. Suzana? Oi, Rafael. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês. E quero deixar também um adendo para vocês, professores do ensino médio, que lá no temário tem um material do ensino médio, tá? Que dá para vocês utilizarem, caso vocês necessitem, como sugestão, né? E um apoio, tá bem? Então, lá temos obras literárias que vocês poderão estar compartilhando com seus alunos, tá? Tem um link, tem jogos literários. Então, dá uma passadinha lá no temário, no virtual, né, Rafael? Rafa? Isso, temário pedagógico. Isso, virtual, tá? Temário pedagógico virtual. Priscila. Muito obrigada. Simone. Oi. A professora Priscila, eu também fiz um comentário no chat, foi maravilhoso o texto, né, dela. Parabéns, professora Priscila, foi muito bom, viu? Fiquei emocionada aqui, lindo. Então, tchau, lembrando gente. que no próximo ATPC, se algum professor quiser compartilhar uma boa prática, é só entrar em contato conosco para podermos preparar a pauta e disponibilizar o tempo para ele, tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, pessoal. Bom trabalho a todos. Um ótimo dia aí para vocês. Não se esqueçam de fechar a chamada no ligar, tá bom? Vai para ela. Acabou.